Que loucura é essa? É o seguinte, nos últimos dias surgiu um rumor de que o Henry Cavill, que interpretou o Superman por 10 anos no universo DC e saiu daquela maneira conturbada que a gente viu, iria simplesmente interpretar o Frankenstein no novo DCU do James Gunn. E o James Gunn teve que vir responder isso, só que ao responder, ele acabou confirmando que nós teremos o Henry Cavill interpretando outro personagem. É o seguinte, no vídeo de hoje eu vou te explicar toda essa história para você entender direitinho. O James Gunn também veio a público e trouxe outras informações relacionadas a outros projetos do universo DC. E no vídeo de hoje eu vou te explicar todas essas novidades. Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo. Olá, Heromaníacos! Tudo bom com vocês? Luiz Celari que fala e vamos logo aqui porque a história é complicada, mano. Ser fã da DC é uma loucura a cada dia, né? Vamos lá, é o seguinte, no último final de semana surgiu um rumor no portal Giant Freak Robot de que o Henry Cavill tinha sido escalado para interpretar o Frankenstein na série Creators Commando, que vai ser uma série animada do James Gunn. E para vocês entenderem o contexto, essa série de animação vai ser canônica dentro do universo principal dos cinemas. E o James Gunn disse que os atores que ele escolher para interpretar os personagens das animações também vão interpretar quando esses personagens aparecerem em live action. Então, por isso que apesar de ser uma animação, a escolha dos atores é muito importante, né? E aí surgiu esse rumor de que o Henry Cavill iria interpretar o Frankenstein. E aí o James Gunn veio no Twitter e disse o seguinte, que isso era completamente falso, que ele já escolheu o Frankenstein dele, que não é o Henry Cavill, e que ele nunca chegou a discutir isso com o Henry Cavill, nunca chegou a oferecer para ele o papel de Frankenstein. E ele ainda completou dizendo que o que ele disse no passado é que ele discutiu outro papel com o Henry Cavill, só que o Frankenstein não é um deles. Então ele revela que discutiu sim outros papéis com o Henry Cavill dentro do DCU. E galera, isso combina direitinho com o que ele disse lá quando o Henry Cavill anunciou que não seria mais o Superman, que estava fora da DC, né? O James Gunn veio a público, disse que tinha tido uma conversa super amigável com o Henry Cavill para explicar a situação, de que tinha planos para ter um outro Superman e que ele não se encaixaria, mas que eles conversaram sobre a possibilidade do Henry Cavill fazer parte desse novo universo da DC e que as portas tinham ficado super abertas, né? Só que eu lembro que na época a galera levou muito essas palavras do James Gunn pro lado de uma possível volta ou uma participação do Henry Cavill dentro desse novo DCU como Superman, através do multiverso, né? Essas teorias foram até discutidas, que no futuro ele poderia voltar como Superman de um outro universo, num evento de crise e tudo mais. Então naquela época, parecia que essa conversa dele com o Henry Cavill tinha sido nesse sentido. Só que, com essas informações que ele traz agora, não era disso que ele estava falando. Ele estava falando do Henry Cavill interpretar um outro personagem dentro do DCU dele. Seria algo parecido com o que aconteceu com o Brandon Routh, que interpretou o Superman lá no filme Superman no Retorno, e depois de alguns anos ele volta a interpretar um outro personagem da DC em um outro universo, que foi o Átomo. E aí ficou vários e vários anos no Arrowverse interpretando o Ray Palmer. E isso não seria novidade nem dentro do próprio universo dele, né? Porque nos bastidores a gente tá vendo que tá rolando uma movimentação muito forte pro Jason Momoa, que é o Aquaman atualmente, interpretar o Lobo no futuro. Mas será que depois de toda essa sacanagem que rolou com o Henry Cavill, né? Nessa volta dele do Adão Negro, dele gravar aquele vídeo sem estar contratado e depois ter sido chutado e tal, será que ele aceitaria voltar? Bom, pelo que a gente tá vendo nos bastidores e até o que o próprio James Gunn disse, ele não tem nada a ver com o que rolou com o Henry Cavill. Isso foram outras pessoas ali que sacanearam ele realmente. Até porque o James Gunn já disse que estava escrevendo esse novo filme do Superman antes mesmo da cena pós-crédito do Henry Cavill aparecendo em Adão Negro ter sido gravada. Então nunca tiveram planos realmente para ter um Man of Steel 2, pelo menos da alta cúpula da Warner, né? O que a gente tinha era o The Rock tentando fazer movimentações ali para mudar os planos. Só que isso não deu certo. Tanto é que o projeto James Gunn foi para frente e ele se tornou um dos presidentes do DC Studios. Então o James Gunn não tem nada a ver com isso. Então, olhando por esse ponto de vista, que agora são outras pessoas, um projeto muito mais organizado, talvez ele aceite voltar interpretando outro personagem. Mas que isso tá nos planos do James Gunn, isso dá pra ver que tá, né? E além disso, o James Gunn revelou no Twitter dele também que os projetos que ele revelou desse novo DCU, esses 10 projetos, não são nem a metade do primeiro capítulo. Então tem muito mais coisa que ele planejou só nessa primeira parte, que ele ainda não anunciou. E aí a galera já tá teorizando, né, sobre quais projetos ainda devem vir, sendo que ele já anunciou coisa do Batman, coisa do Superman, série dos Lanternas Verdes,
uma série prequel da Mulher Maravilha. Cara, eu acredito que muito desses projetos que ele não citou ainda a existência devem estar ligados com os heróis que nós teremos filmes estreando esse ano, que são justamente o Flash, o Aquaman, a Mulher Maravilha, que vai estar envolvida tanto no filme do Shazam quanto no filme do Flash, o próprio Shazam e o Besouro Azul. E eu acho isso porque o James Gunn está sendo muito cauteloso em tudo que ele fala envolvendo esses heróis e esses filmes, né? Porque qualquer coisinha que ele fala de planos futuros para esses heróis pode impactar diretamente a bilheteria desses filmes que vão ser lançados esse ano. Porque ele não descartou nenhum desses personagens, não disse que não vai ter mais Aquaman do Jason Momoa, não vai ter mais Flash do Ezra Miller, não vai ter mais Mulher Maravilha da Gal Gadot e nem o Shazam, mas ele também não confirmou que eles vão continuar. Porque se ele diz qualquer coisa dessas, supondo que eles não vão mais continuar, igual aconteceu com os outros heróis que não tem mais projetos lançados, né? O Superman, Henry Cavill, o Batman e tudo mais. Se ele fala isso, vai matar totalmente o interesse do público pelos filmes. Dá um exemplo pra vocês do Shazam. O diretor do Shazam 2 disse que conversou com o James Gunn e o James Gunn disse pra ele que uma sequência do Shazam não iria interferir em nada nos planos dele pro DCU. Então a sequência é totalmente possível, só que vai depender do interesse das pessoas irem ao cinema. Então ele precisa manter essa possibilidade de continuar viva para as pessoas irem no cinema, para ter um engajamento. Porque se falar, ó, esse vai ser o último filme, ou vai ter um Shazam novo, que automaticamente confirma que vai ser o último filme, a galera nem vai querer ver. E a mesma coisa com todos os outros heróis. Então ele está sendo muito cauteloso em relação a isso. Por exemplo, o James Gunn está aparecendo no Twitter para desmentir inúmeros rumores, até dos mais pequenos, né? Teve um rumor aí que estava circulando esses dias de um site, né, acho que foi o Fandom.wire, falando lá que o David Bautista disse que não queria fazer parte do DCU e tudo mais. E o James Gunn foi lá e soltou os cachorros por causa de um título da matéria. Falou que, esse site aí é mentiroso, eles fazem umas matérias que não tem nada a ver. Eles até fizeram uma matéria com o título dizendo que eu tinha demitido o Zack Snyder, sendo que quando eu cheguei no DC Studios, o Zack Snyder já não trabalhava pra Warner fazia alguns anos. Então tudo que tem alguma citação a DC, o James Gunn tá fazendo questão de esclarecer. Assim como esse próprio rumor de que o Henry Cavill seria o Frankenstein. Só que em contrapartida, nos últimos dias, quando a gente teve um rumor fortíssimo do Flash, né, do John Kemp, aquele cara que vazou o frame do Spider-Man No Way Home, confirmando o Tobey Renner, e aí o John Kemp veio e disse que ouviu de fontes confiáveis que o Grant Gustin iria aparecer no final do filme do Flash e havia planos para substituir ele pelo Ezra Miller. O James Gunn não falou nada. E essa notícia circulou nos maiores portais de cultura pop que a gente tem lá nos Estados Unidos. Foi uma notícia que se espalhou demais e o James Gunn simplesmente não falou nada. Por quê? É muito perigoso. Se ele chega e fala, não, isso é mentira, não vai acontecer, automaticamente confirma que o Ezra Miller deve continuar. Se ele fala que não vai ter uma mudança do Flash. Só que aí, se ele chega e fala que, faz sentido, alguma coisa assim, algo que dê a entender que não é mentira, também pode impactar no interesse das pessoas assistirem o filme, porque já vai saber que o Ezra Miller não vai ser mesmo. Então, por que eu vou ver isso aí? Entendeu? Então tem que ser muito cirúrgico com todas essas informações relacionadas à Mulher Maravilha, relacionadas ao Aquaman, relacionadas ao Flash, ao Besouro Azul, que vai ter o primeiro filme agora. O fato de nós não termos essas informações claras do que vai acontecer com esses heróis, também não deixa claro se vai ser um reboot total. Então, ele precisa manter isso pelo menos por esse tempo, sabe? Por isso que tem alguns rumores que ele vem e desmente e tem outros não. E por isso eu acredito também que esses projetos que ele não revelou ainda, que são a maioria dos projetos do primeiro capítulo, inclusive, tem a ver com os heróis que estão nesses filmes que serão lançados esse ano, porque ele não pode dar nenhuma pista do que vai rolar. Por isso que ele não revelou, pelo menos nesse primeiro momento. Mas aí, quando esses filmes estrearem, finalmente, a gente vai saber. Só que o James Gunn não se aguenta, mesmo sabendo. Por quê? Ele fez um tweet hoje, inclusive, no dia que eu tô gravando esse vídeo, no qual ele foi perguntado se nós teríamos projetos do selo Vértigo da DC, que é aquele selo mais adulto e tudo mais. E ele disse que, apesar do Monstro do Pântano ser desse selo Vértigo, ele é um personagem que aparece na DC em geral. Então ele não considera o Monstro do Pântano como um Vértigo, ele considera como DC, né? Só que terão coisas do selo Vértigo também nesse primeiro capítulo. Então provavelmente vão ter coisas da Vértigo nesses projetos que ele anunciou também. E é claro, algo que ele não poderia anunciar, mas que a gente espera que tenha também, que é um filme reunindo toda a Liga da Justiça. Ele já deu indícios de qual saga ele deve estar querendo adaptar nesses primeiros capítulos.
a gente teorizou bastante, páginas de Twitter do Brasil aqui criaram teorias e tudo mais, tem sites da gringa trazendo, eu trouxe aqui algumas dessas teorias para vocês inclusive. Se quiserem entender como esses projetos se conectam nesse primeiro capítulo e podem levar para o filme da Liga da Justiça, adaptando o quadrinho Liga da Justiça Nova Fronteira, eu vou deixar o vídeo aqui nos cards para você entender. Mas enfim, o que nós temos é isso, galera. Cada tweet, cada informação que o James Gunn traz pra gente é tudo muito calculado, não só para não prejudicar o que ainda vai ser lançado esse ano, que não foi produzido por ele, mas também para alavancar e gerar mídia para esse plano que ele está criando, porque querendo ou não, a galera tá interessada, tá falando sobre, tá interessada nas informações que ele tá trazendo, tanto é que o nome dele tá ali no Trend Topics todo dia, quase. As vendas dos quadrinhos estão aumentando, então isso não é por acaso. O James Gunn, além de um grande cineasta, um dos maiores que a gente tem, é o grande marqueteiro, tá ligado? Tá criando interesse, né? Vai fazer isso crescer ao longo desses próximos anos, pra quando o Superman Legacy for lançado em 2025, já ser um grande sucesso, né? Mas enfim, comenta aqui embaixo o que você acha dessas informações que ele trouxe. Qual personagem você gostaria de ver o Henry Cavill interpretando nesse novo DCU, além do Superman? Não vale o Superman, tem que ser outro personagem, beleza? Comenta aqui embaixo e manda esse vídeo pros seus amigos que são fãs da DC ficarem sabendo de tudo isso, beleza? Muito obrigado por ter assistido até aqui, um beijo e até a próxima!